Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula, onde vamos falar de noções de direito tributário. Isso mesmo. Antes de chegarmos à escrituração fiscal, primeiro precisamos entender qual processo que deveremos seguir, né? Qual a legislação. Então precisamos entender onde nasceu a escrituração fiscal. Então vamos entender aqui através de noções de direito tributário. Neste capítulo, você irá aprender os tipos de empresas, principais tipos de sociedade, também o porte das empresas. Para diferentes atividades e números de sócios, né? Se é um sócio que vai abrir a empresa, ou dois, ou três ou mais, existem diferentes tipos de empresas. Né? É importante saber quais são e como se diferenciam antes da abertura. Por isso, reflete nos direitos e deveres e na administração do negócio. Vamos conhecer algumas aqui? Então, temos aí a sociedade empresária limitada. Isso mesmo. Esse tipo de empresa é aquele no qual o negócio tem dois ou mais sócios. Quanto ao termo limitada, refere-se ao fato de que os sócios são responsáveis financeira e administrativamente pela empresa conforme o capital social que aplicaram na sociedade. Por isso, os envolvidos não respondem pelas dívidas empresariais. Por exemplo, com todos os seus bens pessoais. Significa que eu abrindo uma sociedade empresária, os bens meus pessoais não irão entrar em questão de dívida, né? Vamos supor que a empresa será fechada, estou eu e outro sócio, e a gente fecha a empresa com dívidas, né? Então, caso alguém entre na justiça, ele só poderá pegar o limite de que esteja estabelecido no capital social da empresa, né? Então, não poderá interferir nos bens pessoais dos sócios da empresa. Temos também a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Essa empresa, esse tipo de empresa, funciona da mesma forma que a limitada. Né? A lei exige um capital mínimo de 100 salários mínimos, diferente da sociedade, não exige esse capital mínimo de 100 salários mínimos. A diferença entre elas é que a EIRELI sempre é formada por apenas um sócio, da seguinte forma: ele toma decisões sozinho, né, por ser um único sócio envolvido, tem seu patrimônio separado daquele da empresa, da mesma forma da sociedade limitada, responde financeiramente por ela até o limite do seu capital também, né, no caso que eu falei, questão de dívidas, também é a mesma coisa, e usa na empresa um nome empresarial e não o seu nome. Né? Vamos entender mais à frente aqui essa expressão aí, usa na empresa um nome empresarial, não o seu nome. Porque temos aí na frente a empresa individual. Né? Essa sim é obrigatório usar o nome do empresário. Pronto, chegamos nela aí, ó, empresa individual. Na empresa individual, o empresário não é sócio, mas proprietário dela. Inclusive, o nome empresarial tem de ser o mesmo do empresário. Entenderam? Então é diferente da empresa Eireli, né, que pode ser usado um nome qualquer, né, um nome empresarial qualquer, desde que seja autorizado pela junta comercial, né, e que esteja disponível também, que outra pessoa já não esteja utilizando. O nome empresarial de uma empresa individual ficaria nesse formato aqui, ó. Exemplo, Fernando Batista. No caso, se o escritório, né, fosse uma empresa individual. Nome fantasia, Contabnet, serviços contábeis. O nome fantasia não tem problema, pode ser qualquer nome. Agora o nome empresarial, esse sim, deverá ser o nome da pessoa que está constituindo, do sócio, né? Neste caso aí, mesmo que exista um capital social, o proprietário responde 100% pelo negócio, podendo ter todo o seu patrimônio pessoal tomado, para cobrir dívidas empresariais em aberto. É o caso que a gente citou agora há pouco da empresa Sociedade Limitada, né? Onde as dívidas que ele vem a ter na empresa, em caso judicial, né? A justiça não poderia tomar os bens pessoais desse sócio. Nesse caso da empresa individual é diferente. Nesse caso, os bens pessoais já entram na empresa, né? Bens pessoais
é a mesma coisa dos bens da empresa. Microempreendedor individual, o MEI, o famoso MEI, né? Ela é uma empresa individual também, né? Pela qual o proprietário que dá o seu nome ao negócio é totalmente responsável, inclusive com seus bens de pessoa física. As MEIs, logo na abertura, são automaticamente quadradas no regime simples nacional. Vamos estudar logo à frente aí. Não tendo liberdade de escolha por regime tributário. Além disso, não podem faturar mais de R$ 81 mil anualmente. Caso ultrapassarem o valor, devem fazer a transição para a empresa individual. Outra restrição ao microempreendedor é quanto ao número de funcionários. Não pode ultrapassar de um funcionário registrado. Por isso, se o empreendedor tiver necessidade de contar com mais mão de obra, precisa mudar o tipo de empresa para contratação. Temos também a Sociedade Simples, a SS. Em termos de abertura, contrato social, formalização nos órgãos públicos, tem algumas semelhanças com a sociedade limitada. As características específicas de sociedade simples é a finalidade. Ela é uma empresa que une prestadores de serviços, advogados, por exemplo, né, médicos, atividades intelectuais, técnicas e científicas. Temos também a sociedade anônima. Vamos saber o que são a sociedade anônima? São empreendimentos com capital social dividido em ações, diferente do sistema de cotas utilizado por outros tipos de empresas. A sociedade anônima é dividida ainda em dois subtipos. SA, de capital aberto, é a organização que vende ações na Bolsa de Valores ao público geral por intermediação de instituições financeiras, como bancos e corretoras. E a SA de capital fechado também tem um capital dividido em ações internamente entre os sócios e outros interessados ou convidados, mas não conta com capital aberto ao público em bolsa de valores. Vamos agora ao porte das empresas. Vamos conhecer o porte. Temos aí a microempresa. O que define o porte? Define o valor que você pode faturar por ano, né? Então, a microempresa, a ME, conforme a Lei Complementar 123 de 2006, diz respeito a empresas que faturam no máximo R$ 360 mil por ano. Elas podem, desde que não exerçam atividade impeditiva, optar pelo Simples Nacional. Temos também a empresa de pequeno porte, a EPP. Essa aí, caso a empresa saia do ME, né, ela vai passar para EPP. É uma empresa que fatura acima dos 360 mil, permitido lá pela ME, até o limite de 3,6 milhões de reais anuais. Como a ME pode estar enquadrado no Simples e não desenvolver alguma atividade que o regime não permita. Empresas de médio e grande porte. Para a classificação de portes de empresas maiores, os órgãos públicos de fiscalização utilizam diferentes critérios, como o de número de funcionários. O Banco Nacional do Desenvolvimento, que é o banco BNDES, por exemplo, usa o critério de faturamento, ou seja, acima de 16 milhões de reais até 90 milhões, ela é uma média empresa. Acima de 90 milhões até 300 milhões anualmente, média a grande. Após os 300 milhões de reais anuais, ela se torna uma grande empresa. Conforme o Banco Nacional do Desenvolvimento, negócios que faturam entre 3,6 milhões e 16 milhões anuais ainda são EPP. Mesmo assim, pela Receita, não são autorizadas a optar pelo Simples Nacional.